Começou? Olá pessoal, muito boa tarde. Sou Nathan Fernandes, sou editor aqui da revista Galileu, autor desta reportagem da capa desse mês, que é falando sobre HIV e AIDS, junto com Gabriel Estrela, né, que também assinou a reportagem, ajudou aí no texto, inclusive apareceu na capa. E uma das pessoas com quem eu tive o prazer de conversar para fazer a matéria foi o psicólogo Salvador Correia, que é da BIA, né, ele é coordenador de treinamento e capacitação da BIA. Exatamente. Infelizmente, no texto eu coloquei um outro crédito para ele, então é bom ele falar para a gente já deixar tudo certo. Coordenador de treinamentos e capacitações da BIA, que é a Associação Brasileira de Interdisciplinar de AIDS, que inclusive, muito legal, semana passada, dia 9, fez 20 anos da morte do Betinho, né, que é uma personagem importantíssima aí no movimento de HIV e AIDS, né? E foi o fundador da BIA, né? Exatamente, Nathan. Bem, primeiro, boa noite a todo mundo que está aí ao vivo assistindo a gente. Boa noite a você. Boa noite. Obrigado por esse convite. Obrigado a Galileu também. E parabéns pela matéria, que está sensacional. Obrigado, Salvador. Acho que isso precisa ser registrado sempre. Está bem interessante. Acho que traz uma abordagem bem diferente acerca do tema, que por vezes ainda é muito estigmatizado, né, pelas várias abordagens que tem. Com relação à BIA, ela foi fundada pelo Betinho, né, que é o Herbert de Souza, e ele fez 20 anos, né, que morreu, e no dia 9 de agosto, como você falou. E assim, desde o início da epidemia, né, quando o Betinho pensou em criar a BIA, em 87, o objetivo era fazer e produzir análises críticas sobre a epidemia de AIDS no Brasil, para pressionar, de alguma forma, a sociedade para criar uma resposta à epidemia. E fez com que, sem sombra de dúvida, essa participação social fez com que a gente conseguisse ter um programa, uma resposta que foi um sucesso no passado. Como você falou, a ideia era fazer essa análise crítica, né, de como o assunto era tratado. Se hoje ele já é tratado com algum descaso, né, vários erros grosseiros até em reportagens e tal, naquele tempo, então, devia ser muito pior, né? Sim, as pessoas morriam, né? Eram expulsas de casa. A gente tem vários relatos da década de 80 que foram anos de fato muito difíceis para o enfrentamento à epidemia e para as pessoas vivendo com HIV. Eu acho que o momento atual, Nathan, a gente também está passando por uma situação muito crítica. A gente vive uma grande contradição na resposta à epidemia, né, no país. Não só no país, mas no mundo, né? Por um lado, a gente tem uma tecnologia, né, medicamentos de última geração, com poucos efeitos colaterais, né, comparado com os do passado. E assim, com uma tecnologia de fato muito grande, que até seria um estímulo para ter um controle da epidemia. Mas nós temos, por outro lado, grandes entraves sociais e políticos para garantir esse acesso, né? Por exemplo, você citou na matéria, né, um entrave grande social, que é a questão da criminalização, né, da transmissão. Esse é uma questão terrível, né? O estigma, a discriminação, que são fatos que a gente ainda tem que enfrentar na sociedade muito forte. E político, recentemente, a gente está vendo um caos no Brasil, a falta de medicamentos. Inclusive, no aniversário do Betinho, no dia 9, houveram manifestações em quase todas as capitais no Brasil, justamente em função da falta de medicamentos. Isso é uma situação muito grave, né? Agora, nesse momento, está faltando medicamentos, por exemplo, em Campos dos Goytacazes, no interior do estado, do Rio de Janeiro. E assim, sempre a gente tem uma cidade nova. Isso está, de fato, uma situação muito complicada. Está difícil garantir o acesso ao tratamento. Isso é muito grave. As pessoas morrem por isso. E isso é um grande retrocesso, na verdade, porque o Brasil, por vezes, já foi considerado uma referência no tratamento, né? No Brasil a gente tem o acesso grátis pelo SUS, e aí acontece esse tipo de coisa de falta de remédio no setor público, e as pessoas dependem disso para viver, né? Tem que tomar remédio todo dia ali, né? Isso acaba afetando o tratamento, a autoestima, né? Por exemplo, esse caso é um rapaz que vive abertamente com HIV, e ele falou que eu poderia fazer até as denúncias para a imprensa, então vou falar. O caso dele foi um caso muito emblemático. Ele chegou para retirar um medicamento antirretroviral e simplesmente não tinha medicamento. Ele começou a passar mal, começou a pensar nas possibilidades de viver sem medicamento. Né, estava com pressão alta, me ligando há 5 minutos antes de eu entrar aqui, assim, desesperador. E isso está acontecendo de uma forma grave em todo o país, né?
Acho que a gente precisa se colocar um pouco no lugar das pessoas que vivem com HIV e que estão passando por isso, né? Que é assim, isso pode causar uma série de problemas médicos, né? Resistência viral, tem uma série de coisas que podem acontecer pela falta da medicação. E isso tem acontecido rotineiramente no Brasil, em todo o país, não é mais uma ação pontual, né? Sim. Uma coisa, conversando com o Dr. Ricardo Vasconcelos, que é coordenador da PrEP Brasil e infectologista do Hospital das Clínicas, ele falou exatamente dessa questão de, às vezes o Brasil é referência, às vezes não, porque o tratamento está sempre evoluindo e é sempre você tem que estar sempre ali lutando para conseguir as coisas, né? Não é só porque a gente foi referência em 96, quando quebrou as patentes, que continua sendo, né? É um negócio que tem que estar sempre, constantemente batalhando para conseguir, né? Isso. Em 96 a gente teve a Lei de Acesso Universal, Sim. Né, que garantiu assim um acesso ao tratamento gratuito, que foi o coquetel, né, que foi uma grande revolução no tratamento. E isso foi de fato uma conquista muito grande, né? Mas assim, isso ainda não, isso sem dúvida foi uma evolução, uma grande revolução e evolução no tratamento ao HIV no país. Mas a gente tem essas barreiras que são muito grandes, que são barreiras sociais, né, e de acesso. Para você ter uma ideia, a gente tem alguns serviços no Brasil que estão, de fato, encerrando as suas atividades, né? A gente tem um desmantelamento total dos serviços de saúde, né? Os serviços que eram referências na época que surgiu o coquetel, eles fecharam as portas. Estão sendo transferidos para outras formas de serviço que não garantem a qualidade que se tinha no passado, como serviços de atenção básica. Alguns funcionam, né? Tem cidades que funcionam, como em Curitiba, mas se você vai para o Rio de Janeiro é um caos, né? Na semana passada mesmo eu estava atendendo uma situação gravíssima de uma pessoa em situação de rua que não conseguia ter acesso a medicamento antirretroviral. Por quê? Porque existe no Rio uma política que se chama Centro Presente, Lapa Presente. Enfim, tem uns presentes aí em todos os espaços que, na verdade, é quase que um presente para a ausência, porque você retira os direitos das pessoas que estão em situação de rua. Já são tratadas, infelizmente, como lixo pela sociedade de uma forma geral. E com essa política acabam retirando todos os seus pertences, incluindo as medicações antirretrovirais. Nossa. Então a gente recebeu essa denúncia, tivemos até uma reunião com o município, e a gente não consegue chegar numa alternativa para poder, dada a complexidade que é a situação, para garantir o acesso a essas pessoas em situação de rua. Então, assim, a política ela já está muito difícil para as pessoas, de uma forma geral, e para as pessoas mais marginalizadas e mais afetadas pela epidemia, a situação ainda é muito mais grave. Acho que isso mostra um pouco como o preconceito, nesse caso a desigualdade social, contribui para o aumento da epidemia também, né? E além disso tem machismo, tem transfobia, tem homofobia também, né? Uma coisa que a gente fala na reportagem é exatamente isso, do preconceito, né? De que forma você acha que, além desse exemplo que você citou, o preconceito contribui para esse aumento da epidemia e faz com que a gente não consiga avançar, né, no fim dela? Então, acho que o preconceito, ele é de fato, né? O Herbert Daniel, que foi um dos grandes militantes também do início da epidemia no país, o fundador do Grupo Pela Vida. Dos pioneiros. Um dos pioneiros, né? Junto com a Bia. E ele falava justamente no vírus ideológico, né? E o vírus ideológico era justamente o vírus do preconceito, que para o Herbert Daniel é, sem sombra de dúvidas, mais mortal do que o próprio vírus biológico, né? E eu acho que ele estava certo. Infelizmente, a gente não conseguiu avançar na mesma proporção no combate ao vírus ideológico da forma que avançamos no combate ao vírus biológico. E isso é uma questão que, como você falou, né, as desigualdades elas se sobrepõem, criando vulnerabilidades cada vez maiores e com situações cada vez mais complexas. Né? População negra, jovem, pessoas trans, né, pessoas LGBTs, né, gays. Eu vou esquecer de alguma população, certamente. Mas, enfim, são muitas populações que estão em uma vulnerabilidade e que o vírus ele se torna muito mais agressivo para essa população, porque é uma população que não consegue ter acesso. Pra você ter uma ideia, as pessoas trans, né? Eu acho que as pessoas... No Rio de Janeiro foi criada um serviço específico na Fiocruz, justamente para as pessoas trans, porque percebeu que os serviços normais, digamos assim, os serviços
de base comunitária, os outros serviços de saúde, não conseguiam atender essas pessoas. Elas eram discriminadas, né, eram tratadas pelo nome que não era o seu nome social, era o nome biológico, não sei nem se eu posso falar essa expressão, mas enfim. E isso, sem sombra de dúvida, afasta as pessoas do tratamento, afasta as pessoas do autocuidado. E o HIV se torna muito mais mortal quando o vírus ideológico está aí na frente, pairando a cabeça da gente, né? Sim. Imagina uma pessoa trans sofrendo o preconceito da própria pessoa que deveria ajudar, né? Tem muito isso do preconceito no meio médico, né? Isso é uma coisa muito séria, né? Muito séria. E a gente está vivendo um momento tão grave, ô Nathan. Eu costumo até tento sempre olhar para o lado bom das coisas, mas o momento atual tem sido um pouco difícil de olhar só para os lados bons sem pontuar as questões que são de fato os grandes percalços na resposta à epidemia no país. O que acontece hoje é que as organizações, as ONGs-AIDS, que foram as pioneiras no enfrentamento ao HIV no país e que de fato construíram uma resposta à epidemia, viabilizaram uma forma de participação social, elas estão fechando as portas. Essa semana mesmo, o GAPA do Rio Grande do Sul sofreu uma ordem de despejo, que foi uma das primeiras ONGs do Brasil contra o HIV e a AIDS. O GAPA, se não me engano, tinha 27 ou 28 anos de existência, né? Então, quase na mesma época da ABIA, que tem 30 anos. E fechou as portas. E o Rio Grande do Sul é o estado com o maior índice de epidemia do Brasil. Então, assim, a gente... Pois é, né? E isso está acontecendo. Mas e, assim, a que se deve esse fechamento? Então, existem falta de financiamento, acho que é o principal. Assim, o governo falou para o mundo, há um tempo atrás, que estava tudo ótimo. O Brasil é referência mundial na resposta à epidemia, tudo bem. As agências internacionais entenderam que não precisava mais investir na sociedade civil brasileira, vamos para outros países, vamos para a África e para outros lugares que a epidemia talvez seja maior ou generalizada. E, de fato, o Brasil teve um sucesso na resposta, que permitiu com que a epidemia ficasse concentrada em grupos específicos, né? E isso, de alguma foi exitoso, mas a gente não conseguiu manter. A gente não teve sustentabilidade financeira das ações dessas organizações. E também, é claro, existem outros movimentos surgindo, né? Existem redes, existe o ativismo digital, né? Como incluir tudo isso que emerge da sociedade, como pensar numa nova resposta à epidemia. Acho que isso são questões que a gente precisa amadurecer enquanto sociedade, e enquanto governo, sociedade civil organizada e redes e de base comunitária. Mas, sem sombra de dúvida, a gente não pode nunca perder a perspectiva que a resposta do HIV e da AIDS, ela não está no governo, ela está na sociedade. Nós precisamos nos empoderar e de fato, ser de fato proprietário e ator desse processo, como nós fomos no passado e que garantiu esse acesso todo, né? Sim. E as informações, as que eu coloquei na reportagem, as informações que estão aí na internet, em vários lugares também, elas são importantes para isso, né? Fazer as pessoas entenderem que é uma coisa que afeta elas, pode afetar todo mundo, porque às vezes fica uma coisa achando que é marginalizado e tal, e não é, né? Todo mundo precisa estar envolvido nesse processo, né? Todo mundo precisa estar envolvido nesse processo. E a Natália está perguntando, ela quer saber, já como você é psicólogo, se durante o curso você teve alguma orientação em relação a HIV e AIDS, ou se você foi caminhando para isso depois, como é que foi? Natália, essa pergunta é excelente. Eu não tive nenhuma orientação no meu curso de psicologia para tratamento de pessoas com HIV e AIDS. E as pessoas não têm, né? Normalmente, as formações de saúde, de uma forma geral, não têm essa qualificação. Isso aí ficou a critério, e eu fiz isso na época de buscar congressos e conhecer mais a área. Isso é uma situação muito grave, porque não se trata apenas de formação técnica para lidar com a questão de pessoas vivendo com HIV, mas de uma formação social, né? Como você falou, né? As pessoas... ontem, por exemplo, né, o Cazu, que é um militante do Rio de Janeiro, foi discriminado num serviço de saúde por um médico, e que era um médico que já estava, enfim, provavelmente habituado a lidar com a situação por um tempo. Foi chamado de aidético. Nossa. Né, em pleno 2017, num serviço de saúde, foi chamado de aidético. Então, assim, não existe uma formação social para a questão. E, assim, o preconceito e a discriminação, eu costumo até dizer de brincadeira que são quase que entidades.
né, que estão por aí pelo ar. E vira e mexe encontra brecha em algumas pessoas para incorporar e falar as besteiras que falam, né? Vide aí os nossos políticos, se você olhar para o Congresso, tem um monte de gente que fala um monte de merda. Pode falar merda? Pode falar merda. O tempo todo, né? É uma coisa terrível. E a gente acaba reproduzindo essas coisas, né? Essas construções. E se a gente não quebrar esse ciclo, se a gente não romper esse ciclo, essa reprodução se torna quase que incontrolável. E no campo do HIV e AIDS, isso é de fato fundamental. A gente precisa falar, daí o trabalho que vocês estão fazendo aqui na Galileu, dessas lives, desse envolvimento todo, isso é super importante. É muito bom, a imprensa ela foi muito importante no início da resposta à epidemia e de alguma forma isso está significando, nesse momento, um resgate dessa parceria com a sociedade como um todo. E a gente está num momento bem crítico da resposta. E acho que é engraçado porque no começo da epidemia, eu li, por exemplo, a Jane Galvão, que ela fala isso, no começo da epidemia, a imprensa às vezes era o único meio por onde a informação circulava, já que médicos não sabiam muita coisa, a sociedade não sabia muita coisa, e ao mesmo tempo a imprensa também ajudou a bater um monte de preconceito. É uma faca de dois gumes. É uma faca de dois gumes. Pois é, exatamente, você tocou no ponto, né? A gente teve aí recentemente o tal do Clube do Carimbo, sim, que foi um caos. Esse foi um show de merda. Nossa, mas muito, né? E merda das fedidas, sabe? Das podres, muita carne ali comeram. Em todos os sentidos, né? Enfim. Mas foi, de fato, um momento muito difícil, porque gerou um estigma muito grande, condenou um grupo de população muito grande, e, sem sombra de dúvidas, não ajudou nem um pouco para a resposta à epidemia. E a gente sabia que isso acabou fortalecendo forças conservadoras no Congresso Nacional, que foi do PL 198, que é um PL que visa criminalizar a transmissão intencional do HIV. Tornar crime hediondo, né? Exatamente, tornar crime hediondo. Você até citou na reportagem esse PL, sim, né? Citei, é do deputado Pompeu de Matos. Exatamente. PDT do Rio Grande do Sul. Pois é, exatamente. E isso é, de fato, uma situação muito delicada e muito grave, né? A gente teve casos na história de países que voltaram atrás com legislações que criminalizavam o HIV e a sua transmissão. E tem evidências internacionais bem contundentes. Existe um relatório da ONU, um relatório que envolveu vários países e que demonstrou, né, trouxe evidências de que essas políticas elas são ineficazes e elas, de fato, acabam servindo muito mais ao preconceito e à discriminação do que ao controle da epidemia. Não tem impacto na prevenção. Sim. Só lembrando, para quem não recorda, o Clube do Carimbo saíram muitas matérias na época, acho que uns 2 anos, e desde então algumas coisas têm saído regularmente, sobre pessoas que infectam de propósito as outras. São caras que querem, criminosos, né, bandidos que vão lá e infectam os outros. O problema, é óbvio que... ninguém é a favor disso. Ninguém é a favor disso. Infectar uma pessoa assim... não é. A questão é que já existe lei para punir pessoas que fazem esse tipo de crime. E a forma como a mídia tratou isso, muitas reportagens grandes até, era mais um discurso de colocar medo em pessoas que viviam com HIV, né? Tornar essas pessoas que viviam com HIV como se fossem todas bandidos, como se todas quisessem infectar as outras, né? E isso com informação errada. Com informação errada. Tinha um cara num programa de TV que falou que a matéria induziu, na verdade, a informação de que ele estava transmitindo HIV para todo mundo, né, porque ele estava transando sem camisinha, e ele fazia tratamento. Né? Ele não tinha, provavelmente, tratamento há 10 anos. Provavelmente ele estava lá com carga viral indetectável há muitos anos e não conseguia transmitir o vírus, a não ser de se infectar com outras doenças e infecções, né? Sexualmente transmissíveis. Doença não se usa mais. Agora, infecção sexualmente transmissível. ISTs. Exatamente. Para quem ainda não leu a matéria também, ou para quem não tem acompanhado, quem faz o tratamento, que esse tratamento está disponível de graça pelo SUS e que tem faltado em alguns lugares, quem faz esse tratamento direitinho e diminui a carga de vírus no sangue, não infecta pessoas, não tem a chance de infectar, porque o vírus tem tão pouca quantidade que não ocorre a transmissão. Então é por isso que é errado o cara falar, eu faço tratamento e sair infectando os outros. Não, porque não, é cientificamente impossível, né? Algumas pesquisas já demonstraram isso. Muito, assim, eu nunca diria impossível, porque na medicina e na vida nada é 100%, né? Vai que surge um caso raro aí que pode acontecer, mas
É muito improvável que isso aconteça, né? Inclusive, uma médica amiga, ela falou justamente isso, que a possibilidade de transmissão de uma pessoa com carga viral indetectável por 6 meses, ela é praticamente nula, ela é remota, né? E é isso, assim, as pessoas precisam saber disso. Sim. Se empoderar dessas informações, da importância de matérias esclarecedoras, né? Que tratam o assunto de uma forma para além do mantra da camisinha. Né, porque use camisinha, use camisinha, use camisinha. Na ABI a gente chama isso do mantra da camisinha. Porque a camisinha é importante, a camisinha é a principal forma de prevenção. E é mais fácil também. É a mais fácil e vai prevenir não só HIV, como as outras infecções sexualmente transmissíveis. Sífilis aumentou muito. Né? Exato, é um caos. Sífilis está um caos também. É outro problema gravíssimo. E também a gravidez não planejada. Não é doença, mas se a pessoa não quiser, né, a camisinha também protege. Mas existem outras formas de prevenção, né? Que você falou muito bem na reportagem, a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, com o uso da medicação após o contato com o vírus, por 28 dias, todos os dias. Tipo a pílula dos dias seguintes. Dos dias seguintes, né? Por 28 dias. Tem a PrEP, que ainda está no Brasil em vias de incorporação. Né? Chega em dezembro, né? É quase a pedra fundamental. Você já ouviu falar da história da pedra fundamental? Que o governo vai lá e inaugura uma pedra, né? Vamos inaugurando pedra. Eu sou de Campos, que é uma cidade que tinha lá um cara que adorava inaugurar pedra. E ele inaugurava essa pedra fundamental e nada que surgia de fato o serviço. E é o que está acontecendo. O governo está anunciando já há alguns anos, né, a incorporação da PrEP, mas esse ano parece que sai, vamos ver. Né? Fizeram o anúncio oficial, pelo menos. Fizeram, E muita gente dando parabéns aqui, ó, Regina. Excelente matéria, orgulho de ser sua mãe. Ah, minha mãe! A causa que você abraça por todos que vivem e convivem com o vírus. E principalmente com o preconceito que vem junto dele. Parabéns pelo seu trabalho, te amo. Oh, eu também te amo, mãe, que linda. O Aloísio César, bonito trabalho, parabéns, Salvador. HP Dias, parabéns pela linda e corajosa iniciativa. A Heleninha falando, Natan, não necessariamente uma pessoa em tratamento está com a carga viral indetectável. Tem que estar com o tratamento certinho, né? E às vezes a pessoa está com o vírus bem mais desenvolvido e a ideia é ir abaixando, né? Isso. Não é no começo que o vírus baixa. Tem um período, né? Tem que fazer o tratamento e fazer o acompanhamento e vai descobrir só fazendo exame. Uhum. Não adianta, daqui a 6 meses eu estou indetectável. Não, tem que fazer o exame e verificar. Então, assim, não é só tomar medicamento, né? Tem que tomar medicamento e fazer os acompanhamentos, né? Isso é muito importante. Sim. É engraçado porque muita gente desconsidera, mas esse acompanhamento é essencial. A testagem e o tratamento para quem já vive com o vírus é uma forma de prevenção também, né? Porque isso ajuda a bloquear a transmissão. E a gente, como você falou, pensa muito em camisinha, mas fazer o teste regularmente é importante, fazer o tratamento se tiver se detectar alguma coisa é importante. Isso é uma forma de prevenção também que ninguém pensa, né? Exatamente. E são formas de prevenção super necessárias, né? Sim. E as pessoas precisam ter acesso. Acho que a gente tem um problema muito grande no Brasil, que é acesso. Primeiro, acesso à informação, que é isso que a gente está fazendo aqui. Que é uma forma de fato, né, pulverizar a informação sobre HIV. Segundo, é acesso à prevenção. Né? E o acesso à prevenção, ela se dá de diversas formas, né? Campanhas, através de informação, acesso a serviços de aconselhamento. Os serviços de aconselhamento sumiram do Brasil. Você quase não tem mais serviços de aconselhamento, que era um exemplo assim, para o mundo. As pessoas falavam muito dos serviços de aconselhamento. Eu lembro quando eu estudei na escola, tinha uma visita do Centro de Referência, do CTA, que aos poucos está assumindo também do cenário brasileiro, falando sobre prevenção nas escolas. A gente não tem mais prevenção nas escolas. As pessoas, né, eu visitei uma comunidade, a gente falei de prevenção e as pessoas vinham com as perguntas mais básicas das básicas das básicas. Não se fala sobre sexualidade nas escolas brasileiras, tanto públicas como particulares. Né? Isso, infelizmente, está quase que generalizado. Porque vem esse mito do incentivo. Eu não vou incentivar a pessoa a transar. Gente, calma aí. Ninguém precisa de incentivo para transar. O desejo vai surgir, vai acontecer. Com certeza. É quase que instinto, né? Não sei, tem gente que não gosta dessa palavra, não, mas é isso, né? É desejo, é uma coisa que faz parte do ser humano.
Agora, a pessoa pode fazer esse desejo acontecer de uma forma segura ou não. E isso depende da nossa sociedade, depende do enfrentamento de forças conservadoras internas que nós temos no país e internas também que a gente tem em cada um de nós, né? Eu acho que auto-estigma, né? Auto-preconceito. Eu falo por mim, inclusive. Quando eu vivo o HIV, né? Eu descobri o HIV em 2011, né? Quando eu descobri o vírus, eu me achava a pessoa mais sem preconceito do mundo, né? Era mestrando da Fiocruz, estava lá sem preconceito nenhum. Nossa, já tinha ficado com cara, sou positivo. Que preconceito é esse que eu tenho? Estou super ótimo. Quando eu vi o vírus, quando eu me vi diagnosticado, o meu mundo caiu, igual a Maísa, sabe? E foi um caos total, assim. Eu percebi ali como que o vírus ideológico que o Herbert Daniel fala, ele agia na minha vida. Né? E, de alguma forma, é uma oportunidade que a gente tem para a expansão da alma, para a expansão da vida. Né? Quando a gente consegue transmutar o potencial de conservadorismo e de preconceito e de discriminação que esse vírus tem em expansão de alma, em novas aprendizagens, em solidariedade, que era uma palavra que o Betinho falava muito, a gente percebe que a gente pode ser muito lindo como ser humano. E eu acho que a gente tem aspectos lindos nossos como ser humano. E o HIV pode despertar isso. No início da epidemia nós vimos isso. As lésbicas se envolvendo fortemente com as pessoas, né? O próprio surgimento da camisinha como uma estratégia de prevenção é uma forma muito curiosa, né? A camisinha ela surgiu de uma forma que, no meio gay, né, entre homens gays, soro-discordantes, né, que um tem o vírus, o outro não tem, a medicina na época pregava abstinência sexual e por amor a seus parceiros, as pessoas começaram a usar camisinha sem saber o que ia dar. Se de fato ia rolar prevenção, se não ia rolar. E ali se descobriu uma forma de prevenção ao HIV. Né? E a medicina se apropriou dessa descoberta, que foi uma descoberta social, né? E começou a prescrever a camisinha. Aí o negócio não deu tão certo como antes. Mas foi uma iniciativa, como você falou, do amor e da solidariedade. Né? É muito interessante isso. E uma coisa engraçada, assim, engraçada não, mas interessante. Falando do Betinho, por exemplo, o Betinho era hemofílico, né? E quando a gente tem, às vezes, a gente estava falando também da Silvia Almeida, que foi uma das pessoas que a gente falou na matéria, que às vezes as pessoas veem algumas pessoas que vivem com HIV são como vítimas, né? Tipo, hemofílicos, a Silvia, por exemplo, que o marido dela vivia com HIV e ela foi infectada numa relação com ele. E aí tem mulheres trans e homossexuais são vistas como merecedores, né? Acho que dentro das pessoas que vivem com HIV tem essa visão de você mereceu, mas você é um coitado. Tem essa visão dualista, né? Tem essa visão e isso é de fato terrível. Eu acho que é o potencial do estigma da discriminação, né? Que de fato eles servem a esse tipo de situação. E as pessoas são promíscuas, né? Associadas à promiscuidade, as prostitutas, né? Que os profissionais de sexo são as que mais se previnem, são super empoderadas na prevenção. Faz parte do trabalho delas. Né? E são tidas como, sabe, disseminadoras do HIV, os gays, né? População trans. E, de fato, essa situação é muito grave. E tem uma outra situação também grave, que acontece dentro do próprio meio das pessoas vivendo com HIV, que é entre a pessoa que está indetectável, que não transmite o vírus, teoricamente, né? Pelo menos tem um potencial para não transmitir o vírus, com as pessoas que não conseguem ficar indetectável. Tem gente que não consegue, né? Que está com o vírus com uma resistência muito forte, não consegue ficar indetectável. Fazendo tratamento. E acaba sendo encarada como um potencial transmissor, né? Então, assim, acho que não é esse o caminho, né? Eu acho que o caminho, a gente teve uma experiência muito linda de empatia, de se colocar no lugar do outro que está vivendo essa situação. Isso não é só para HIV, eu acho que é para a vida, né? A gente precisa mais disso. Com certeza. E você escreveu a sua experiência num livro, né? O Segundo Armário, Diário de um Jovem Soropositivo. Isso. E como foi para você? Você escreveu o livro sobre o pseudônimo, inclusive, né? Gabriel Abreu de Souza. Gabriel Abreu de Souza. Ou de Souza Abreu, nem eu lembro mais. E aí você, depois de um tempo, você resolveu falar que era você mesmo e deu o seu nome. Como é que foi para você? Por que aconteceu essa mudança? E como foi para você revelar assim, sua sorologia num livro e tão explicitamente assim?
Então, esse nome foi bem curioso, né? Eu escolhi o Gabriel porque ia ser meu nome, né? Aí minha mãe resolveu fazer uma homenagem ao meu pai e virou Salvador. Amém, mãe, tá valendo. E aí, o de Souza foi uma homenagem ao Betinho, o Herbert de Souza, e o Abreu ao Caio Fernando Abreu, ambos que morreram com HIV. Várias homenagens. Foram as homenagens assim no nome. E aí, eu não tinha coragem na época de assumir, né? De sair desse segundo armário, que eu mesmo me coloquei, que a sociedade me colocou e que colocam tantas pessoas que vivem com HIV ainda hoje. Eu só consegui sair do meu segundo armário quando eu falei para os meus pais. Então, na época que eu escrevi, na verdade começou com um blog, né? Eu tinha um blog e eu registrava meus sentimentos diariamente ali no blog. Então, assim, não era totalmente velado, porque um blog a gente escreve para o mundo, né? Então, na internet, então você quer ser lido de alguma forma. Antes eu até achava, não, eu queria ser totalmente sigilo. Não, se eu tivesse totalmente sigilo, eu pegava um pedaço de papel e escrevia. Colocava na gaveta. E não fazia isso, eu botava no blog. Sim. E eu comecei a ver que tinham pessoas que se identificavam com aquilo que estava escrito, que participavam. Porque a internet, se você joga, vira uma interação, né? A internet é um mundo de possibilidades. A gente olha às vezes para os haters, mas enfim, tem outras coisas muito mais lindas também na internet, para além dos haters, que fazem parte, que sejam incorporados e que sejam transformados, por que não? E o que acontece? No blog, eu comecei a transformar isso em outras coisas, que foi primeiro um e-book, depois um livro impresso. Então, quem quiser baixar, pode baixar, é só jogar no Google o Segundo Armário. Tem no Google Play, App Store, essas plataformas. E também tem a versão impressa, que é da editora Autografia, é só jogar no Google Autografia, o Segundo Armário, e comprar. Toda a renda eu reverto em doação de livros para instituições que fazem testagem e acolhimento. Legal. E que trabalham com pessoas também e grupos de populações mais afetadas pela epidemia. E você passou a sentir o preconceito na pele depois que você revelou a Pelo contrário. Sociologia? Foi o que você não pensava em você? Pelo contrário, assim, eu senti o preconceito na pele antes, porque assim, eu vivi algumas situações de preconceito na vida, né? Eu acho que uma foi quando eu revelei pela primeira vez para o meu namorado, e isso foi de fato uma situação bem difícil, para ele, para mim, a gente terminou em função disso. E depois foi com o médico, né? Na minha primeira consulta médica, logo de cara, foi terrível, porque a médica, ela começou, olha que curioso, você fala dessa coisa do preconceito de pessoas, das desigualdades sobrepostas, né? Dos preconceitos que se sobrepõem. Ela não me discriminou porque eu tinha HIV, ela discriminou por homofobia, sabe? Começou a falar uma série de coisas, que vocês transam com um e com o outro. Mal sabe ela que naquela época eu estava sem transar há meses, né? Não tinha nenhum nem outro, podia até ter, mas não tinha. E aí foi terrível, porque assim, eu saí dessa consulta com a sensação de que eu não queria mais me tratar. Se for para olhar para essa mulher e passar por isso de novo, eu prefiro não me tratar. Eu morro calmo, tranquilo e aceitando esse processo. Então, assim, para você ver quantas pessoas não deixam de se tratar em função do preconceito. Isso acontece realmente. Né? Não param ali, nesse momento que aconteceu comigo. Só que eu dei a volta por cima, né? Eu já tinha minha veia militante, ainda não estava no ativismo do HIV e AIDS, mas eu fiz uma denúncia e troquei de médico e tudo mais. E teve uma outra situação que foi da dentista. A dentista, ela veio com um balde de água sanitária, e jogou naquele recipiente que sai aquela aguinha para você cuspir, ela jogou um balde de água sanitária e falou que não ia me atender porque o meu caso ela não resolve. Nossa. E assim, eu já tinha, logo de cara já dava para ver o preconceito dela, que tinha uma ficha de cadastro inicial, que a única de informações de saúde, que a única pergunta sobre a saúde era se eu tinha ou não HIV. Nada mais. Era terrível, o restante era endereço, dados pessoais. Então, assim, ela de fato tinha um problema muito grande com relação a isso. Eu fiz uma carta pedindo para ela esterilizar a alma dela, que precisava. E, enfim, eu nunca recebi a resposta dessa carta. Você mandou a carta para ela? Para ela. Teve uma outra situação de discriminação também com um médico proctologista. Enfim, olha só, né? Se você olhar, o percentual foi quase todo mundo, as pessoas que deveriam cuidar das pessoas que Você deveria mais ter informação, né? Quem deveria me acolher, né? Me ajudar, me apoiar, foi quem mais me discriminou, né? Se eu pensar com relação a essa coisa da discriminação. E pelo livro foi o contrário. Eu conheci muito mais empatia, solidariedade. Tive uma recepção da minha família que foi incrível.
Meu pai, se transformou, a gente teve no início uma relação meio conturbada, vou chorar aqui. Vou me segurar. Até em função de machismo, ele foi criado no interior, né, num distritozinho que se chama Valon Seco, interior de São Francisco da Bapuana, que é interior de Campos, interior do interior do interior. Mas tem 10 pessoas que moram lá, provavelmente, são 10 casas. E assim, era uma cultura muito machista e tudo mais. E o HIV, ele transformou a homofobia do meu pai, transformou a nossa relação, sabe? Transformou a nossa relação por completo. Então, assim, tem um potencial lindo do vírus, sabe? De transformação de pessoas, de despertar solidariedade, de despertar empatia. E isso é muito forte, isso mudou minha vida, mudou minha relação com meu pai. Às vezes a minha mãe até fala, tomara que Deus te livre disso, qualquer dia. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Esse negócio está fazendo um monte de transformação na minha vida. Então não é assim também, né? Claro. A Heleninha está falando que está adorando sua entrevista, o Vanderlei Duarte Correia. Excelente matéria, parabéns, Juninho. Ele chama meu primo. Seu primo. E é engraçado porque às vezes a gente pensa, esses preconceitos estão no passado, acontecem raramente. Mas durante quando eu estava escrevendo a reportagem, uma amiga minha que é dentista, estuda odontologia, ela está na faculdade ainda, ela falou que rolou um programa lá para pessoas que queriam atender pessoas que vivessem com HIV, alunos que queriam atender pessoas que vivessem com HIV, e quase ninguém quis, por preconceito, por falta de informação. E é desde a faculdade que isso vem vindo, né? Dentro da área da saúde, essa falta de informação, enfim. E é terrível, isso é muito terrível. Mas é engraçado porque como você falou, às vezes as pessoas, legalmente ninguém precisa revelar sua sorologia, né? Você não precisa falar, mas é uma forma de você se ver mais, de você ficar melhor com você mesmo, né? E às vezes as pessoas acham que ninguém vai aceitar, mas pode surpreender também, como foi o seu caso, né? Pois é, assim, não tem uma regra, né? Acho que cada um tem que analisar o momento, analisar o cenário que vive, analisar as pessoas que vive. Acho que um caminho que funcionou para mim, que pode funcionar para algumas pessoas, né, isso tem que ser testado, é de ir falando aos poucos. Sabe? Você já leu essa cartilha aqui? Fala sobre HIV, uma cartilha da Bia, tudo dentro. Ou qualquer outra coisa. Você vai começar a mostrar um filme, né? E aí você vai vendo a reação da pessoa, vai tentando trabalhar um pouco isso. Eu fiz isso um pouco com a minha irmã. Minha irmã, cada dia recebia um livro. Ela gosta muito de ler. Sempre era um livro. Acho que eu peguei todos os autores que escreveram sobre HIV no Brasil e mandava por mês um livro para ela. E aí, depois, no final das contas, ela foi entendendo a situação, né? Agora, tem que ver, sabe? Porque é uma situação que pode gerar discriminação. Tem pessoas que são expulsas dentro de casa, sabe? Perdem emprego. Pessoas em comunidades que tiveram casas com fogo, atearam fogo, os traficantes atearam fogo na casa por ser pessoa vivendo com HIV. Então, assim, cada contexto é um contexto. Não dá para ser uma regra nesse falar ou não falar. É analisar suas possibilidades, analisar se você sustenta qualquer possibilidade de discriminação que possa surgir do ato de contar. E também confiar, né? Ver quem é que você pode confiar. Sem sombra de dúvidas, uma pessoa com HIV não tem que falar para Deus e o mundo que vive com HIV. Mas tem que ter uma base de apoio. Tem que ter alguém para você falar, alguém para você confiar, sabe? Alguém que possa te dar um suporte. Sim. Pode ser família, pode ser amigo, pode ser namorado, namorada, vizinho. Né? Papagaio e periquito não, mas pessoa, sim. Acho que é importante ter alguém para dar esse apoio. Sim. E o Cadu Lima está falando que está indo correr assinar a Galileu. Que bom, Cadu, depois você fala o que você achou. Está incrível a matéria, vale muito a pena. A Nilza está amando a sua entrevista. E tem uma coisa muito interessante também, que eu comecei o texto falando disso. Eu não vivo com HIV, mas eu tenho muitos amigos que vivem, e por ser gay, não foi uma coisa muito explícita, mas é uma coisa um pouco velada, que acho que tem a ver com essa ideia de preconceito, que por ser gay já é meio que colocado na sua cabeça, em algum momento você vai ter contato com vírus, você vai se infectar. Então todo mundo que é gay, ou sei lá, pelo menos da minha geração, não sei se os mais novos, já nascem, já crescem pensando nisso, né? Tanto é que tem gente que faz o teste toda semana, achando que já vai estar.
E é um pouco falta de informação também isso, né? Isso é incrível que você está falando, porque de fato acontece. Essa associação entre homossexualidade e HIV é uma associação antiga, né? Desde o começo. Desde o início da epidemia, né? Até que foi intitulada por uma época pelo câncer gay. Né? E assim, isso sem sombra de dúvidas é complicado, é uma associação complicada. Mas, por outro lado, existem algumas reações que, até às vezes de alguns militantes LGBTs, de algumas pessoas que deveriam até falar sobre a saúde LGBT e que não querem ser associados ao HIV, de forma alguma. Isso a gente trava, às vezes, uns debates bem intensos com relação a isso. Porque, infelizmente, o HIV ele é uma epidemia concentrada no país. Existem grupos que são mais afetados. Nesse momento, o grupo de homens que fazem sexo com homens, jovens gays, pessoas trans, são grupos que estão sendo mais afetados pela epidemia. Já houveram outras épocas que foram mulheres, né, idosos. A epidemia ela transita, a epidemia ela não tem uma linha, ela não é tão... assim, historicamente, esse grupo ele tem tido uma incidência muito forte, ou seja, o número de casos novos é muito amplo, muito alto nessa população, embora a epidemia transite. Então, falar sobre HIV e homossexualidade é importante, mas sem associar esse estigma, sem dizer que todo gay tem HIV, né? Porque esses estigmas, esses bordões, essas coisas que vão sendo criadas de uma forma muito simplista, geram preconceito, geram estigma para todos os lados. Sim. Né? Bem, inclusive, falando com o Dr. Ricardo também, ele comentou que na parada gay desse ano eles queriam fazer, dos 19 carros trios elétricos, aqui em São Paulo, né, que é uma das maiores do mundo, na parada gay dos 19 trios elétricos, só um falou de HIV. E ele foi convidado para participar de um, queria também abordar o assunto, e o próprio pessoal falou, não, porque a gente não quer se associar com isso. Pois é, isso é terrível. E assim, é você ficar cego diante de uma epidemia que cresce na população LGBT. É uma epidemia que de fato está muito grande na população LGBT. População gay principalmente. Então, se você não fala isso, se você não cria estratégias de prevenção para esse grupo, que nesse momento é o grupo mais afetado pela epidemia, você acaba fechando os olhos e deixando o HIV fazer a festa, né? É o que tem acontecido. A gente tem percebido nos últimos relatórios da ONU, Ministério da Saúde, você pode pegar qualquer relatório, a epidemia está crescendo na população de jovens e homens que fazem sexo com homens e gays, né? O Ministério da Saúde adora falar homem que faz sexo com homem. Eu acho meio esquisito esse termo. Mas a gente reproduz, né? Vocês estão falando, a gente está falando também. É um termo que a gente precisa questionar um pouco. Mas, de fato, tem os homens que fazem sexo com homem, tem os gays, tem as pessoas trans, tem... né? Enfim, tem uma série de pessoas que estão se infectando e que estão nesse grupo de diversidade sexual. Sim. E na reportagem também a gente conversou sobre... A gente falou bastante sobre o Herbert Daniel, mas tem um conceito dele muito legal que é o... Dois, na verdade, acho que é o da morte civil, né? Perfeito. E o do pânico moral. Né? Isso. Essa questão do pânico moral é sensacional. É terrível, mas acontece muito, né? A gente percebe, inclusive, essas reportagens do Clube do Carimbo, muitas outras reportagens, inclusive não só reportagens, campanhas do Ministério da Saúde, campanhas passadas, algumas campanhas que são revisitadas, campanhas internacionais que estimulam o pânico moral, que criam, na verdade, grandes monstros, né, na cabeça das pessoas. Né? Que o pânico moral ele é justamente isso, quando você traz uma informação, quando você busca, às vezes, a forma de... Muitas vezes o pânico moral ele é usado para prevenção. Né? Equivocadamente, as pessoas acham que vão prevenir pelo medo. Que eu vou me cuidar porque eu tenho medo. Eu não vou me cuidar porque eu me amo, porque eu quero o bem do meu próximo. Não, é sempre pelo medo. E as campanhas agiram dessa forma durante muito tempo. E, de fato, isso vai plantando a sementinha do pânico moral. Com uma sociedade em pânico, qualquer coisa que você ofereça como estratégia fácil de prevenção, como esse projeto de lei 198, pode ser aprovado. A população está em pânico, estão dizendo que essa é a solução, é a grande salvação do universo, vão apostar nisso. E não é. Pânico moral ele vai, de fato, aumentar o estigma, aumentar a discriminação, fazer com que as pessoas com HIV não tenham acesso básico, como a vida, né? Como a gente está vendo, as pessoas
se um projeto de lei como esse é aprovado, qualquer um pode ser preso. Basta ter HIV. Né? E alguém que indique que fez algum crime, né? Que faça alguma acusação, porque a lei, se você olhar a lei, ela vai falar mais ou menos disso. E, de fato, esse foi uma grande conquista, sabe? O Herbert Daniel trouxe umas reflexões muito importantes, sabe? E é muito bom a gente ver que tem vários youtubers surgindo, trazendo à tona esses debates, né? O próprio Gabriel, tem outros youtubers que eu não vou falar, porque senão vou esquecer alguém, com certeza. A gente tem uma lista no site com tem lá, vários né? youtubers. Né? E é legal isso, está sendo de alguma forma atualizado, as pessoas estão trazendo informação. E se você olhar a pauta e o tema da abordagem que os youtubers estão trazendo, quase todos envolvem estigma e discriminação. É quase que um assunto transversal. Em algum momento vai ter algum itemzinho ali que vai tocar nesse ponto. Sabe? Não é a pauta, vamos falar de estigma, não, mas é transversal, está ali colocado. E é engraçado porque esse discurso do medo, de prevenção pelo medo, é uma coisa que fazem desde o começo da epidemia e que desde o começo da epidemia não funciona, né? Porque a epidemia só aumenta. Não funciona. E assim, para mim é muito claro isso. Como que você insiste, né, num caminho que está dando errado? Sim. Né? E as pessoas ainda insistem, as campanhas ainda insistem nessa coisa do medo, né? Medo, medo, medo. A gente vê às vezes... Olhar comentários de matéria, de coisa, é um negócio terrível, né? Sabemos bem. Às vezes você vê lá o medo reproduzido de uma forma tão grave, sabe? As pessoas com discurso de ódio, com discursos... E tudo isso plantado e reforçado, às vezes, por essas campanhas e por esse pânico moral, né? Sim. E como você acha que a solidariedade pode substituir o medo, assim, né? Nessas campanhas, no discurso da mídia, no discurso da sociedade? Olha, eu acho que não existe uma resposta única para essa pergunta. Acho que existem várias possibilidades. Acho que toda e qualquer ação, de fato, que envolva empatia, que envolva solidariedade, que envolva a capacidade de se colocar no lugar do outro, sabe, que pense nas pessoas, como ser humano que está ali na sua frente, né, que não olhe para a pessoa como um vírus. Eu demorei para sair da condição de vírus, para me ver como ser humano, né, porque muitas vezes a sociedade me colocou nesse lugar de vírus. E a gente conseguir desconstruir isso, através da empatia, da solidariedade, qualquer que seja a ação, pode ser falando com seu vizinho, sabe? Acho que o boca a boca, o tete a tete funciona também. E, de fato, é um caminho. E também resgatar a possibilidade de investimento na sociedade civil. Seja ela qual for, assim, é impossível a gente ver uma ONG fechando as portas numa cidade que é a principal cidade de infecção e número de infecção no país, que é de Porto Alegre, o GAPA Rio Grande do Sul. Então, assim, enquanto a gente vê isso acontecendo no país, sem sombra de dúvida, a gente vai ter dificuldade de enfrentar a epidemia. Com certeza. E o Regiane, Salvador, sempre um grande conhecedor e profissional extraordinário, Obrigado, sempre aprendendo Regiane. a te ouvir. Heleninha Isso. também, todo mundo mandando várias felicitações, a Obrigado, Cíntia, a gente. Cadu, Frederico, Ivalise, o Sérgio. E se encaminhando aqui para o final, já estamos com 50 minutos de entrevista. Nossa, Passou rápido, né? Eu queria que você comentasse, Salvador. Muita gente fala em relação à cura médica, né? Mas eu queria que você comentasse assim, você como psicólogo, como pessoa que vive com vírus, trabalha diretamente com isso, qual é a importância e qual é a urgência, na verdade, de uma cura médica hoje, sabendo que a gente ainda tem toda essa condição do preconceito e social para tratar? Olha, a cura, de fato, é uma situação que todo mundo fala em cura, né? Aliás, vende pra caramba falar em cura, né? Eu já vi muita matéria aí de capa falando na cura da AIDS. Enfim, desde a década de 90 tem isso. E a gente não chegou ainda no momento da cura, né? Pode ser que em algum momento venha uma grande revolução no tratamento ou que seja até mesmo a cura. Existem até instituições importantes buscando fazer isso acontecer. Sim. Pesquisas e tudo mais. Só que é o que você falou, a cura ela não é... Mesmo que a cura venha hoje, ela não vai ser para todo mundo. A gente tem um sistema que é um sistema que discrimina as pessoas, que não garante o acesso às pessoas. Então a gente precisa de outras curas antes da cura biológica, sabe? Acho que a própria cura do vírus ideológico, né, que eu acho que também não deixa de ser uma cura ideológica, a gente não vai alcançar isso de uma forma para outra, querer acabar com o preconceito no mundo, né,
Seria lindo se acontecesse. Algumas encarnações futuras, quem sabe, né? Mas isso não é, assim, de fato, uma coisa que de repente vai acontecer. A gente precisa, de fato, trabalhar com essas questões. Enquanto a gente não garantir um serviço de qualidade para as pessoas que vivem com HIV, um serviço de qualidade para as pessoas que não vivem com HIV, para que possam se prevenir, né? Que a gente não possa oferecer o acesso a todas as pessoas que vivem no Brasil à prevenção, ao tratamento, né, para quem precisa. Enquanto a gente não oferecer esse tipo de coisa, a cura não vai ser funcional. Ou se de fato acontecer, vai ser para poucos. E o que não é interessante para ninguém. Eu acho que a gente precisa resgatar a centralidade dos direitos humanos na resposta à epidemia. Sim. Então é isso. Salvador, você tem alguma coisa que você gostaria de colocar para a gente finalizar a entrevista? Eu queria agradecer mais uma vez o convite. Foi muito legal estar aqui. Agradecer também às pessoas que acompanharam em casa e dizer que a gente aposta e continua acreditando na solidariedade e na empatia. E assim, não desista das pessoas que vivem com HIV, acolham as pessoas que vivem com HIV próximo a você e acredite no ser humano e no amor e na capacidade de transmutação, porque o HIV fez isso na minha vida e eu acho que pode fazer na vida de todos nós. Muito legal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para todo mundo que viu. Um monte de gente aqui, Regiane, Nilza, Leninha, Flá, Cíntia, Cadu, muito obrigado por terem acompanhado a gente até agora. Muito obrigado, Salvador, que veio do Rio aqui para São Paulo. Não foi exclusivamente para isso, mas veio e aceitou o nosso convite para vir aqui conversar. Super contribuiu com a reportagem também. Eu estava muito ansioso para conhecer ele, porque é uma pessoa ótima, fala super bem, né? E ajuda a gente em tudo, assim. É um prazer ter você aqui, Salvador, aqui com a gente na Galileu. Eu que agradeço mais uma vez. Eu só posso dar um pequeno recado? Eu queria pedir para vocês curtirem a fanpage da ABIA, que é ABIAIDS, A-B-I-AIDS. E lá tem vários materiais. Tem materiais bem interessantes no enfrentamento ao HIV. Eu gosto muito desse, que é o Pedagogia da Prevenção. Então, se vocês quiserem, tem vários materiais, tudo com download gratuito lá na fanpage da ABIA, no site da ABIA. E aí a gente vai colocar o link aqui daqui a pouquinho também, para vocês poderem acompanhar. Então é isso. Vera Martins, Vanderlei, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. E a gente vai continuar falando do assunto aí mais pra frente. Continue acompanhando a gente, assina a live da Galileu para receber as notificações sempre que a gente entrar ao vivo. Um beijo para todo mundo. Muito obrigado.